um dos times mais tradicionais do interior do Rio de Janeiro e que era duro jogar no campo deles lá no Godofredo Cruz. Hoje vamos contar a história do nosso glorioso Americano de Campos, falar sobre a situação atual do clube, SAF, estádio novo, CT, títulos e muito mais. Então, bora junto conhecer a história dessa tradicional equipe do interior do Rio de Janeiro. Fala, meus amigos! Hoje nós vamos até a cidade de Campos dos Goytacazes trazer a história da equipe do Americano Futebol Clube, um dos principais times do Rio de Janeiro, clube que jogou até Série B Nacional, jogou Torneio Rio-São Paulo, clube aí bem tradicional, um dos mais importantes do interior do Rio de Janeiro e que joga atualmente a Série A2, que é o segundo nível do futebol carioca. O clube, há alguns anos, vendeu seu estádio, o Godofredo Cruz, em uma permuta, já era para estar jogando no novo estádio, que vai levar o mesmo nome, está enrolada a construção e a gente vai trazer todos esses detalhes. O clube é de 1914, já passou de 100 anos, bem tradicional mesmo americano. Em relação à sua origem, ele nasceu de uma confusão originada em um amistoso entre o time da Liga de Campos dos Goytacazes contra a equipe do América do Rio, que havia vindo na cidade jogar contra um selecionado de Campos, um selecionado ali da Liga da cidade. Foi gerada uma polêmica na formação dessa seleção e daí surgiria a equipe do Americano de uma divergência entre as equipes ali da Liga. As cores adotadas foram o preto e o branco, em homenagem ao clube de regatas Saldanha da Gama, do qual todos eram sócios. Lá no início da vida do Americano, o Rio de Janeiro, o estado, ele era dividido e inicialmente o Americano não jogava com os times da capital. Com isso, o clube é o maior vencedor da história do Campeonato Fluminense de Futebol, que é relativo ao Rio de Janeiro antes da fusão com o estado da Guanabara. Isso ao lado da equipe do Goytacazes, outra equipe aí de Campos dos Goytacazes e que também pertencia ao antigo estado. Anos depois, o Americano ingressaria no Campeonato Carioca, isso em 1976, mesmo antes da fusão das federações Carioca e Fluminense. A partir de 1978, com a fusão dessas federações, o clube volta a disputar o Campeonato Fluminense. Suas cores são o preto e o branco e a equipe teve o seu auge ali, entre as décadas de 60 e a década de 70. Em 1966, o Americano ele foi vice-campeão da zona central da Taça Brasil. O campeão foi a equipe do Cruzeiro Esporte Clube. Já entre os anos de 67 e 1975, o Americano soma 9 títulos campistas seguidos para não deixar dúvidas sobre qual seria o maior clube da cidade na época. Depois, o clube seguiu trilhando seu caminho nas décadas de 90 e 2000, viveu novamente lindos momentos, fazendo campanhas de destaque na Copa do Brasil, vencendo o turno do Carioca e até chegando a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação às grandes campanhas do Americano, a gente vai começar pelo Carioca. Ele foi vice-campeão da competição no ano de 2002, estreou lá em 76 e a sua última participação na primeira divisão do Campeonato Carioca foi em 2021. Em relação à Série A2 Carioca, que é a divisão por sinal que o clube joga agora em 2025, ele foi vice-campeão em 2018, jogou a primeira vez lá em 2013 e a última no ano passado. Em 2025 vai jogar na verdade, mais uma vez a Série A2. Já em relação ao Campeonato Fluminense, que era o campeonato que ele disputava antes aí da fusão entre o estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara, o Americano venceu por 5 vezes, jogou a primeira edição lá em 36 e a última em 1978. Como eu disse, o estado hoje, que é o Rio de Janeiro, ele era dividido entre o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. A equipe também tem uma grande tradição em relação às ligas nacionais ao Campeonato Brasileiro. Falando de Série A, ele jogou por 8 oportunidades e a sua melhor colocação foi em 1966, ainda na época da antiga Taça Brasil, quando a equipe foi 8º colocado. Já a última vez que a equipe jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro já foi agora em 1983, hein? Faz um tempinho já que o Americano não joga a principal divisão do futebol brasileiro e aí foi somando a história, foi acabando caindo a sua produção em termos futebolísticos, e aí na Série B. Na Série B ele teve aí por 20 oportunidades, foi 4º colocado. Em 1988, 1991 e 1994,
outro auge da equipe foi a década de 90, conseguiu aí grandes campanhas. Jogou pela primeira vez a Série B em 80 e a última vez foi em 2002, quando acabou deixando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Já a Série C jogou em 5 oportunidades, chegou a ser até terceiro, isso no ano de 2004, mas só subia 2 equipes e a equipe acabou não subindo para a Série B, ficou aí no quase. A última vez que a equipe jogou a Série C foi em 2006, lembrando que o futebol brasileiro ele só tinha 3 divisões depois que foi criada a Série D. Por falar em Série D, o Americano só jogou por uma oportunidade a 4ª divisão nacional, foi em 2018 e acabou na 37ª posição na classificação geral do torneio, que a gente pode dizer hoje que é o campeonato mais difícil entre todas as divisões do Campeonato Brasileiro, já que de 64 equipes só sobem 4. Jogou também a Copa do Brasil 9 vezes e aí teve duas grandes campanhas, né? A gente pode dizer assim, em 2004 e em 2009, quando em ambas as oportunidades a equipe de Campos dos Goytacazes chegou até a fase de oitavas de finais, ou seja, ficou ali entre as 16 principais equipes da Copa do Brasil, fazendo história. Em 2009, por exemplo, jogou logo de cara e passou pelo tradicional Santa Cruz, vencendo os 2 confrontos. Na segunda fase, elimina o todo-poderoso Botafogo em confronto válido ali pela fase de 1/16avos de final. Depois, acabou caindo nas oitavas de finais para a equipe da Ponte Preta de Campinas. O seu maior rival, claro, é a equipe do Goytacazes, também de Campos dos Goytacazes. Entre os seus principais títulos estão 5 campeonatos fluminenses. Venceu também a Copa Rio no ano de 2018 e também teve boas campanhas de destaque, vencendo até alguns turnos do Campeonato Carioca. Venceria alguns turnos da divisão de acesso e algumas taças comemorativas, como a Taça Corcovado em 2015, a Taça Santos Dumont em 2018. Venceu também por 3 vezes o Campeonato do Interior, que é uma taça simbólica que dava ali para o melhor time do interior, entre outros grandes feitos da equipe. Venceu também por 27 vezes o Municipal lá de Campos, o Campeonato Campista. O seu estádio é o Godofredo Cruz, que tinha capacidade ali na casa de 10 mil torcedores, um pouco mais que isso. Mas a equipe acabou fazendo uma permuta, passou o terreno do antigo Godofredo Cruz para uma instituição e aí recebeu em troca um outro terreno e a promessa que essa empresa, né, digamos assim, iria construir o CT do Americano, que por sinal tá pronto, é bem legal o CT da equipe, né? Bem moderno, digamos assim, para que o Americano é hoje. E também teve a promessa da construção de um estádio, que você pode estar vendo aí como está ele hoje, já tem as arquibancadas praticamente prontas, e o presidente falou esses dias que já está ali com o processo de cobertura iniciando. A expectativa é que no próximo ano a equipe já possa jogar em casa no novo estádio Godofredo Cruz. Já se arrasta por anos e mais anos essa reforma, desde a pandemia, que deveria estar pronto, mas aí teve um empecilhozinho, teve ali problemas na obra e deve estar sendo concluído, se tudo dá certo, se não adiar mais uma vez em 2026. Esse estádio ele vai ter uma capacidade inicial para 11 mil pessoas. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. E antes de ir, clica aí no card de fim de vídeo, aí na parte de cima do seu vídeo, que tem mais uma história aí para você assistir. Um abraço.